Black Myth Wukong finalmente está disponível para todo mundo jogar, e esse é o jogo que retrata a história de um dos personagens mais icônicos dentre todas as mitologias. Mas qual é a história? Quem é Sun Wukong que inspirou esse jogo? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, eu sei que quando a gente fala em mitologia, no modo geral, poucas pessoas, principalmente aqui no Brasil, no Ocidente, conhecem tão bem as mitologias orientais, como por exemplo a mitologia chinesa, japonesa, por aí afora. A não ser, é claro, o pessoal que é mais fã desse tema, que acompanha bastante anime, mangá e por aí afora, né? Mas uma coisa é certa, Sun Wukong talvez seja um dos personagens mais icônicos da mitologia oriental e que fez bastante sucesso praticamente no mundo todo, principalmente por várias adaptações e representações e personagens que foram inspirados nele, né? Que acabaram fazendo sucesso no mundo inteiro, né? Como, por exemplo, agora o jogo Black Myth Wukong, que mostra um pouquinho da história dele ali também, né? Só que muita gente não conhece direito qual é a verdadeira história por trás do personagem, qual que é a lenda, qual que é a jornada que ele teve ali também. E a gente vai conhecer um pouquinho da história desse personagem, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, achando que vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então? Bora conhecer a história de Sun Wukong. Há muito tempo existia uma montanha conhecida como Montanha das Flores e dos Frutos, e no topo dela existia uma pedra grandona mesmo, né? Que mais parecia ter um ovo, até que um certo dia bateu uma rajada de vento muito forte naquela pedra e ela simplesmente rachou. E de dentro dela nasceu um macaco, né? Um jovem macaco, já crescido, já quase adulto ali também, né? E que ele encontrou outros macacos com quem ele pôde conviver, só que diferente dos outros membros da espécie, ele era maior, ele era mais esperto, mais curioso, ele era mais didático de certa forma, né? Ele tinha um intelecto muito mais avançado, muito mais próximo, por exemplo, de seres como o ser humano, por exemplo, do que com os próprios membros da espécie, né? Mas mesmo assim, ele era muito próximo e muito querido daquele povo que ele encontrou ali, daquela comunidade que ele praticamente adentrou e passou a ser parte. Inclusive, um determinado dia, ele atravessou uma cachoeira e atrás dela encontrou uma caverna onde existia um certo palácio ali, né? Que estava vazio, estava desocupado. E o que ele fez? Ele voltou para falar com seus amigos, né? Com o grupo de macacos ali e convenceu todo mundo a se mudar naquela casa, já que era um lugar mais escondido e mais seguro para todos eles morarem, né? E por conta disso, ele acabou se tornando o rei dos macacos. Com o tempo, esse nosso queridíssimo rei macaco acabou percebendo a efemeridade da vida. Efemeridade, essa palavra tá certa? Ele percebeu como a vida é efêmera, né? Porque um dia ele e todos os seus súditos acabariam morrendo, né? E por conta disso, ele decidiu ir atrás do segredo da imortalidade. De uma forma bem geral, na mitologia chinesa existem praticamente 3 grandes grupos de seres imortais, que são os imortais, óbvio, né? Os Budas e os sábios. Então o macaco saiu do seu reino para procurar aquele que estivesse mais acessível ali também, como por exemplo, algum sábio. E nisso ele encontrou o sábio Pultizushi, que de início não teve tanta motivação assim para ensinar alguma coisa para o macaco, porque afinal de contas ele era muito impulsivo, ele era muito energético, ele era ligado no 220. Mas quando ele mostrou que ele tinha sim dotes para poder aprender outras coisas e se manter centrado, ele acabou se tornando sim discípulo do Pultizushi, né? Inclusive foi esse sábio que foi o primeiro a chamá-lo pelo nome de Sun Wukong, que significaria literalmente macaco despertado do nada. Wukong aprendeu praticamente tudo que ele precisava e que podia ser aprendido a respeito da filosofia do taoísmo, sobre yin yang, equilíbrio, harmonia, sem contar várias habilidades místicas, como por exemplo as 72 transformações, que fazem com que ele possa se transformar em praticamente tudo, né? Desde animais até objetos inanimados também, né? Além também a habilidade de poder invocar uma pequena nuvem, a qual ele pode usar para viajar por vários quilômetros de distância. Porém, um determinado dia, né, ele acabou se exibindo para outros aprendizes ali, né, se transformando num pinheiro. Quando o Pultizushi viu aquilo, ele acabou expulsando o macaco de lá, porque esses poderes eram para uso realmente, porque ele usou de uma forma indevida, não para ficar se exibindo aí para outras pessoas. Então, por conta disso, Sun Wukong acabou voltando para o seu reino de macacos. Só que lá ele percebeu que o seu reino foi atacado por um grupo de demônios. Então o que ele fez? Ele foi atrás desses demônios e acabou com todos eles resgatando seus súditos, né? E ainda pegou boa parte das armas daqueles demônios para poder entregar aos seus súditos ali, para que eles possam se defender também, né? Só que ele percebeu que por mais que poderosas que fossem aquelas armas, ele precisava de algo realmente digno de um rei macaco que tenha várias habilidades
que aprendeu com um sábio imortal, né? Então ele foi atrás de daquela que poderia ser uma das armas mais poderosas dentro de todas as mitologias ali também, que vivia num palácio submarino do Rei Dragão do Mar do Oriente. Acho que é esse o nome. Qualquer coisa eu vou corrigir aqui na tela pra vocês. O dragão até lhe ofereceu vários tipos de armas e relíquias que o Sun Wukong poderia usar, mas nenhuma chamou tanta atenção quanto um certo pilar que estava bem ali, que já foi usado para dividir os céus e os mares, né? Um pilar do tamanho de um prédio, só que quando o Wukong chegou e tocou naquela coisa, simplesmente encolheu até se tornar o tamanho de um bastão normal, né? Aquele era o Hui Jing Bong, né? Hui Jing Bang, acho que é esse o nome, né? Hui Jing Bang, né? A sua arma mais icônica e talvez uma das mais poderosas e mais populares entre todas as mitologias, né? Tanto que ele era tão dominava tão bem aquela arma que ele conseguia fazer diminuir até o tamanho de uma agulha, que geralmente é o que ele faz pra quem jogou o jogo, viu a gameplay, viu que ele consegue guardar o bastão dentro da sua orelha ali, né? Porque ele consegue encolher e colocar ali também. É uma boa forma de carregar a arma também. O dragão não gostou muito de início, e aí o que o Wukong fez, ele ameaçou dar uma surra no dragão justamente com aquela arma. Só que assim, mesmo encolhendo até um tamanho de um bastão normal, ele tinha praticamente o mesmo peso de um prédio, né? Então o dragão pensou um pouco, deixou ele ir e até convenceu seus outros irmãos dragões, né, a oferecer outros equipamentos dignos do Sun Wukong. Por exemplo, uma armadura completamente dourada, um chapéu de penas de fênix e um par de botas que permitia com que ele caminhasse pelas nuvens. Bom, Wukong se tornou um grande guerreiro. Ele venceu vários demônios, aprendeu várias técnicas do taoísmo, ganhou uma arma praticamente invencível, e isso chamou muita atenção das outras divindades da mitologia chinesa do panteão ali, principalmente o príncipe de Jade, que começaram a ver ele como se fosse uma espécie de ameaça. Então, para tentar controlar essa possível ameaça, eles ofereceram um cargo celestial para o Wukong. Um cargo importante? Na verdade não, acabaram oferecendo para ele o cargo do cuidador do estábulo dos cavalos celestiais ali, né? São cavalos celestiais? Sim, mas é muito abaixo do que todos os outros cargos celestiais que existiam ali, né? O macaco não curtiu muito essa ideia e simplesmente se revoltou. Acontece que, além de impossível, o Wukong também era muito orgulhoso e teimoso. Ele achava que merecia um título muito maior, né? Que ele queria ser chamado de o grande sábio equivalente ao céu, né? Tanto que os outros macacos ali que ele governava começaram a chamar ele exatamente da mesma forma. Por conta desse ultraje, todas as divindades praticamente se revoltaram e começaram uma guerra, vários exércitos ali também, né? E o que aconteceu? O Wukong venceu todos eles, desceu o sarrafo em cima de todos eles. Ele deu uma surra em mais divindades do que o Kratos em God of War, praticamente. Bom, depois de toda aquela treta, o príncipe de Jade decidiu dar esse título pro Wukong, né, de grande sábio equivalente ao céu, um título um tanto leviano, né, mas pra ele calar a boca ali mesmo, né, e acabou dando a ele um cargo um pouco mais alto, né, que foi o protetor de uma árvore de pêssegos que tornavam a pessoa imortal. Quem comesse aquele pêssego praticamente se tornava imortal, né. Inclusive, ele comeu alguns desses pêssegos também, né, afinal de contas estava ali dando sopa, ele que estava dando guardando o lugar, por que não receber um ou outro pêssego como se fosse uma forma de pagamento também, né? Acontece que um determinado dia ocorreu um banquete entre as divindades e o Wukong não foi chamado. Então o que ele fez? Ele roubou o licor que tornava também pessoas imortais. Tem um monte de coisa na mitologia chinesa que parece que faz as pessoas virarem imortais, né? Mas, como eu falei, eu não sou um grande conhecedor dessa área, então eu estou seguindo o roteirinho da história mesmo. Então ele roubou esse tal licor, bebeu, e também roubou outras pílulas de imortalidade que deu pra si mesmo, e também pra outros macacos também, né? E por conta dessa tramóia, né, as divindades voltaram a se voltar. Eles voltaram a ficar contra o Wukong. Novamente rolou um conflito entre os seres celestiais e o Wukong, né? Eles tentaram fazer de tudo para derrotar o rei macaco ali, mas o macaquinho era invencível, ele praticamente sobreviveu a tudo, então não restou outras opções a não ser, é claro, o príncipe de Jade apelar para ninguém mais, ninguém menos que o grande Buda. Então Buda chegou para o Wukong, pegou ele, colocou na sua mãozinha e propôs uma aposta ali, um desafio. Se ele conseguisse pular bem longe a ponto de sair da sua mão direita, ele liberaria o Kong, todos os delitos dele seriam perdoados, né? E tudo voltaria ao normal. E o Kong aproveitou, ele aceitou essa aposta e deu um salto gigantesco, bem longe, ao ponto dele achar que chegou bem na beiradinha do universo conhecido. Nessa beirolinha do universo onde ele achava que estava, existia apenas 5 grandes pilares. Ele achava que já estava bem longe do próprio Buda. Então o que ele fez? Ele aproveitou e foi bem lá
no pilar do meio, escreveu que o grande sábio equivalente ao céu esteve aqui e ainda foi ousado e fez xixi naquele grande pilar. E o que ele fez? Ele voltou até a mão do Buda, achando que tinha conquistado ali, né, venceu a aposta, só que na verdade não, ele nunca tinha saído da mão do Buda. Acontece que aqueles grandes 5 pilares eram os próprios dedos do Buda, tanto que quando ele mostrou a sua mão direita, ele viu que no dedo do meio estava escrito justamente aquilo que o Wukong havia escrito e também um certo cheirinho conhecido, aquele cheiro significativo, né, que muita gente conhece depois que vai ao banheiro, praticamente isso. Bom, o Wukong ele perdeu a aposta ali, né, e ele foi aprisionado pelo próprio Buda, né, ele ficou preso embaixo dos dedos do grande Buda ali, que se transformaram numa montanha. E o Rei Macaco ficou ali preso por 500 anos, até ele ser encontrado por um monge chamado Tan San Zang. Acontece que Tan San Zang é o protagonista de Jornada para o Oeste, um épico escrito por Wu Sheng no século XVI, e é praticamente um dos principais pilares da literatura chinesa. E nessa história, o monge, o Tan San Zang, ele vai até a Índia atrás de alguns sutras e ensinamentos para levar para a China, né? Só que a viagem era muito perigosa e ele precisava de alguns guarda-costas. Ele conseguiu 3, e desses 3, um era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Sun Wukong, que foi libertado da sua prisão ali, né? E apesar dele ficar com um papel secundário ali, um coadjuvante nessa história, ele teve uma grande jornada de redenção e autodescoberta. Ele percebeu que tudo que ele havia feito no passado, por mais que uma ou outra coisa tinha boas intenções com os seus súditos macacos, ainda eram atitudes muito egoístas. Ele foi egoísta, egocêntrico, ele foi completamente impulsivo e irresponsável. Então ele percebeu todos os erros que tinha cometido e usou isso como uma jornada de amadurecimento para evitar cometer esses erros novamente. Tipo Kratos nessa nova fase do God of War que a gente teve na mitologia nórdica também, né? E por conta disso, o Wukong deixou de ser aquele... Tudo bem, ele ainda tinha um pouco uma coisa mais travessa, porque é um macaco, afinal de contas, né? Mas ele voltou a ser uma pessoa mais madura, um ser mais maduro ali também, mais maduro, mais centrado também, né? E evitou fazer novos conflitos, novas guerras ali contra outros seres celestiais. Bom, o Wukong, como eu falei, ele é um dos principais personagens da mitologia chinesa e talvez um dos que mais fizeram sucesso e ficar popular pelo resto do mundo, né? Tanto que, inclusive, foi justamente ele que inspirou o personagem do Goku em Dragon Ball, né? Principalmente quando ele tem aquela fase criança, ele tem um rabo de macaco, ele usa um bastão muito parecido com o que o Wukong usa, ele viaja através de uma nuvem, tudo isso foi inspirado no Sun Wukong, sem contar que o personagem já esteve presente em outras séries e filmes também, tanto orientais quanto ocidentais, e até algumas participações em games também, né? Como, por exemplo, em League of Legends, né? E agora ele é o protagonista, mas entre aspas, né? Quem jogou o jogo, quem conhece a história, quem viu a review aqui no canal que eu já fiz também sabe mais ou menos do que eu tô falando, né? Mas ele acaba sendo o foco da história ali de Black Myth Wukong ali também, que chegou agora nesse último mês de agosto, que já está disponível para todas as plataformas ali, PlayStation 5, PC e, se eu não me engano, acho que é Xbox Series X, acho que já está disponível também, né, para todo mundo jogar. E você já conhecia a história de Wukong? Por acaso você já tinha percebido que as semelhanças entre ele e o Goku? Sabia que o Goku tinha sido inspirado no Wukong? E você já viu esse personagem em algumas outras mídias, talvez algumas histórias? Você já leu A Jornada para o Oeste aí? Deixa nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de Sun Wukong, que é fã de mitologia, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal pra gente bater a meta de 700 inscritos antes do final de 2024. E também ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!